Oi, boa noite, como vão? Vou chamar a nossa convidada, é a doutora Marília. Enviei o convite. E é um prazer estar aqui mais uma vez, fazer mais uma live. E espero que gostem. É um assunto bem interessante, né? Um pouco até diferente do que habitualmente a gente faz, e até a ideia é essa, falar sobre medicina integrativa, né, e transtornos de humor. Né? O que a medicina integrativa pode auxiliar? E aí a gente vai conversar, né, com a doutora Marília. Só esperar, ela entrou, né? Já vou dar um oizinho para ela aqui para ver se ela conseguiu. Conseguiu. Que bom. Olá, consegui! Que bom, é que às vezes demora para fazer a conexão, né? Então, Pois é. em seguida eu brigo para conseguir entrar e conecta e chama e vai, mas hoje foi, né, Deu certo, rapidinho. ótimo. Então, que bom. Eu estava contando, né, que hoje a gente vai conversar um pouquinho de o que a medicina integrativa, né, possa ajudar nos transtornos de humor. Mas antes eu queria que se tu pudesse se apresentar, né, para todo mundo, depois eu também vou me apresentar, né, para a gente conversar sobre esse assunto que eu acho que vai ser muito, muito interessante. Seja Perfeito. bem-vinda. Obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é Marília Nenilde, eu sou médica, graduada pela Federal de Campina Grande, na Paraíba. Fiz minha... porque eu rodei pelo mundo, tá? Rodei pelo país todinho. Eu sou cearense, me graduei na Paraíba. Morei em São Paulo, fiz minha pós-graduação em São Paulo, em psiquiatria. E aí estou novamente atuando em Fortaleza. Então, atualmente eu atuo em Fortaleza na área de saúde mental, que é a área que eu mais tenho pacientes, assim, que o meu consultório particular é na área de saúde mental, é com a psiquiatria. E aí, por que medicina integrativa, né? Porque, assim, como eu tive uma visão, uma base de clínica geral e trabalhei muito tempo como clínica geral, na época que eu comecei, não se tinha uma visão de medicina integrativa, né? Estava se tentando, mas não existia nem esse termo, assim, tão popularizado. E aí, quando eu já tinha essa visão bem holística mesmo, que é típica da medicina integrativa. E aí, agora, com essa minha visão já da clínica geral, junto com essa parte mais holística, mais generalista, eu acabei trazendo isso para a saúde mental. Então, nos meus atendimentos em saúde mental, eu não foco como numa consulta psiquiátrica tradicional, digamos assim, né? É uma visão integrativa mesmo. É uma Uhum. visão Eu bem acho que a ideia é essa, né? Entender a pessoa como um todo, né? E não como caixinhas, né? isso, exatamente. Porque quando a gente para pensar, antigamente a gente tinha uma medicina mais organicista, né? Então, o primeiro modelo, assim, era esse modelo onde você não ia estudar um paciente com cirrose hepática, você estudava o fígado que tem cirrose hepática, né? E o paciente, ele estava lá com um instrumento para dar o fígado para a gente avaliar, estudar e ver, comparar como que está se comportando, né? Então, no que você olha dessa forma, essa visão muito centrada no local da doença, no foco da doença, quando você faz isso, você tira qualquer possibilidade da doença estar relacionada com outros órgãos, com outros fatores, né, como fatores sociais, fatores psicológicos. Então, isso pesa muito, sabe? Isso Uhum. pesa muito porque você acaba tendo uma visão mais farmacológica, uma visão mais bem parcial mesmo, no sentido de ser incompleta. Uhum. Isso que Sabe? te levou à ideia de seguir na medicina integrativa. Sim, sim. Porque aí quando eu comecei os atendimentos nessa área, na psiquiatria, tem coisas que não são explicadas nem pela medicina, né? Uhum. Então, quando a gente vai estudar assim, o comportamento humano, quando a gente vai estudar a formação da psique, né, daquela pessoa, a personalidade, como é que ela é formada, e para daí a gente entender distúrbios, né,
Então, você vê que tem coisas que não são explicadas se você não tiver essa visão integrativa. Um paciente, um caso bem simples, assim, para ficar bem claro, um paciente que tenha uma síndrome de, sei lá, uma ansiedade, pronto. Então, um paciente com ansiedade, você diz assim, o que será que leva esse paciente a ter ansiedade? Né? Porque é multifatorial, são diversas possibilidades. Uhum. Mas quando você vai ver, você pode. Vamos supor que aquele paciente ali você conseguisse enumerar 3 causas para a ansiedade dele, que de uma maneira geral é o que mais aponta ali como os que podem estar gerando aquela ansiedade, aquele distúrbio, aquela destemperança, né, digamos assim, que leva a essa sequela, né, essa consequência da ansiedade. Mas se a gente for parar para ver, a casa onde ele mora influencia. Se Uhum. a ansiedade vai desenvolver ou não, vai se intensificar ou não, ou mesmo se vai gerar aquele quadro. O relacionamento que essa pessoa tem no ambiente de trabalho, o deslocamento, o que essa pessoa se alimenta, os pensamentos que ela vai mantendo dentro dela. Então, assim, tudo isso, a religião que ela tem, então a parte espiritual conta e conta Penso nisso. muito, né? Então, tudo isso vai mudar, ou intensificando, ou gerando, ou evitando, modula de alguma forma aqueles sintomas. Então, você não pode dizer que uma ansiedade ela tem aquela causa. Você pode dizer que aqueles pontos são os mais intensos, Uhum. mas na verdade tudo influencia, né? Sim, é todo um contexto, né? Até ah, antes de ser psicóloga, eu fui enfermeira, né? Então, eu trabalhei por muitos anos como na enfermagem assistencial e depois como consultora da Unesco. Mas o que a gente conseguia ver é que muitas vezes, né? Tu começou a falar isso, eu comecei a voltar à história, né? Lá atrás, de muitas vezes as pessoas estarem internadas, né? Mas a- a- os famosos rounds, né? Tu ia lá, tu ia, né? O professor levava, mostrava, né? O fígado aqui e tudo mais, mas esquecia que o fígado era do seu João, que tinha 3 filhos, onde a relação da família, né? Muitas vezes ou ajudava a melhorar ou ajudava a piorar quadros, né? E, Então, desse envolvimento, né, digamos, de o que eu posso fazer desse contexto para melhorar, né? E foi aí que o bichinho da psicologia já começou a me pegar, né, naquela época, né? De o que esse contexto, né, que a gente na enfermagem a gente fala do ser biopsicossocial, isso né? que é É, o modelo, né? Que é o atual. que é atual, assim, e se parar para pensar, esse biopsicossocial que eu aprendi tem mais de 30 anos. É, Então, assim, são coisas que não eram usadas e, por sorte, né, está se trazendo. As pessoas estão conseguindo ver que o fígado existe, mas está lá no fulano de tal que tem aquela situação, que tem uma ansiedade que pode ser, né, por uma medicação, pode ser por outros contextos, pode ser, né, bioquímico, né, e tudo mais. isso. Assim, a gente tem que sempre levar em conta, né? Porque nessa questão, como que eu posso dizer? O meu foco inicial, assim, a minha porta de entrada para acessar aquela pessoa é a saúde mental, né? Uhum. A partir do momento que eu entro pela saúde mental, eu tenho uma pessoa como um todo. A pessoa, suas experiências, suas relações, seus projetos, enfim. E aí a gente tem, assim, eu sempre converso com os meus pacientes e mostro assim, que a gente tem três camadas na nossa vida, que elas precisam ser equilibradas para existir a saúde. Uhum. Então, quando a gente fala assim, se a pessoa é saudável, porque tem gente que diz, eu não tenho nenhuma doença física, eu sou saudável, eu tô bem, meu trabalho é tudo ok, eu tenho amigos, mas eu não sei, eu não me sinto bem, eu não me sinto, parece que tem um vazio, sabe? Aquela coisa de, sei lá, acho que minha vida não tem um propósito, não entendo muito bem por quê, mas eu não tô bem nesse sentido, né? E aí é porque a gente tem que pensar que a saúde ela é dividida em corpo, mente e espírito, né? E a gente não pode abandonar nenhuma dessas dimensões. Então, se a pessoa pensa assim, doutora, tá, corpo eu entendo, que seria a parte de exames,
enfim, uso de medicamentos, de vitaminas, exercício físico, beber água, se alimentar corretamente. Então, todo aquele histórico que a gente já tem, que são os que definem saúde, né? Os que determinam saúde para as pessoas. Então, ok, isso vai gerar saúde realmente, do ponto de vista físico. Uhum. Quando a gente pula para a saúde mental, aí a gente vai ter o quê? A gente tem as relações que a pessoa tem, a maneira como ela enxerga o mundo, o que ela sente, o que ela pensa, o que ela deseja, ou a falta de qualquer desses pontos, Isso, né? tanto a presença como a ausência, né? Isso, exato. Então, tudo isso daí vai gerar o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, e vai gerar comportamento, vai gerar sintoma, enfim. E aí pode desregular também. Mas eu vejo muita gente ignorando a terceira dimensão, que seria a dimensão espiritual. E aí é onde está o ponto, porque se você tem equilíbrio entre a parte física e a parte mental, mas ignora a parte espiritual, você está fadado a ter sintomas. E aí você diz, mas como que pode, doutora? Assim, mas eu não tenho religião, sou obrigada a ter religião? Não. Difere de religiosidade, né? Espiritualidade difere de religiosidade. E então, assim, o que é espírito, né? O que é espiritualidade? Então, a espiritualidade, se você tiver uma crença, se você tem um credo, professa um credo, ok, vai ser a maneira mais fácil de você exercitar essa espiritualidade. Vai ser através do seu credo. Mas se você não tem nenhum credo, mesmo assim você tem um espírito. E o espírito é tudo aquilo que te leva ao transcendental. Então, algumas pessoas acham que o transcendental é Deus, outras pessoas acham que o transcendental é o universo, outras acham que é a natureza, outras acham que é o você mesmo de uma maneira mais equilibrada. Então, cada um vai nomeando de um jeito. Eu não entro em discussão aí, porque aí não é uma questão científica, né? Não é meu papel dizer Sim. a parte espiritual, né? Mas, assim, a parte espiritual, ela não está indo contra, como se pensava, a ciência. Não. Ela complementa a ciência. Uhum. E é necessário ter um equilíbrio na saúde. Então, se uma pessoa ela não tem, como é que eu faço para exercitar a minha espiritualidade se eu não tenho religião, por exemplo? Eu não acredito em Deus. Como que eu faço para exercitar minha religiosidade, minha espiritualidade, perdão? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é o espírito, né? Então, você tem a sua parte material e a sua parte espiritual. Então, é esse abstrato em você que permanece. Se a gente for estudar pela filosofia, antropologia, a gente vai ver que é aquilo que permanece. Então, os seus sentimentos, eles são como se gravados no teu espírito. Os teus pensamentos, eles são gravados no teu espírito. E o teu espírito, ele tem tudo isso. Então, tem essa parte superior que independe da matéria. Então, é todo o teu almejar, todo o teu parte emocional. O teu propósito de existência, digamos, né? Vai dar isso. E é o que te liga, o que te tira desse mundo material apenas e te liga a algo superior. Uhum. Então, quando isso, vamos supor que você diga, eu sinto essa parte que me puxa, mas sempre me ligando à matéria, me ligando a essa vida, me ligando aos propósitos dessa vida, de casa, de ter um carro, de ter uma viagem. Isso tudo é material, isso não é almejar pelo espírito. O espírito, ele almeja o quê? A perfeição dos sentimentos, o abstrato, a ser alguém melhor, entende? São coisas mais abstratas mesmo e que te puxam desse material. Então, quando você faz isso através de meditações, através de consciência corporal, através de noção de você, o outro, a comunidade, O senso de presença seria, vamos dizer isso assim. é como se fosse um senso de presença, um senso de ressignificação dos valores e dessa noção dos valores das pessoas separado dos valores materiais, Uhum. sabe? Então, isso é algo que falta muito hoje em dia, sabe? Falta Eu, muito hoje na sociedade. eu costumo ver uma coisa que eu achei bem interessante, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente fala,
os japoneses têm o que eles chamam de Ikigai. Ikigai, pronto. Né? Ikigai. Que é o seu propósito, o que que eu faço, o que que eu estou aqui nesse centro de, por que que eu estou nesse mundo, né? E como diz, né, não, eu não tenho a ver com, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou um Não, budista, não, são coisas totalmente distintas, aqui que eu tenho o meu senso, a minha presença de ser, de como eu interajo com as pessoas, de como eu interajo com o meu, digamos, com o meu mundo, que eu estou aqui, de eu poder sentar num parque e de repente ficar rindo, observando um passarinho cantando, né? Então, assim, nessas coisas de propósitos não mensuráveis, né? Eu acho que isso também faz muito, né? isso, exatamente. Porque quando você olha para o próprio Ikigai, né? É muito bacana essa ideia de ser tão fixa numa sociedade, né? E isso falta muito pra gente aqui. Quando você olha para esse propósito, e isso até bom, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente, você fazer essa análise. É, caramba, qual é o meu propósito de vida? Muitas pessoas não sabem nem qual é o seu propósito de vida, né? Não entendem Uhum. o que é propósito de vida, como alcançar esse propósito, como definir esse propósito. Não é só o que eu quero ter, né? Mas como eu quero ser naquele, até tendo, né? Que faz parte do nosso contexto, mas como é que eu vou usufruir tudo isso como pessoa? Isso, exato. E aí, essa questão dos propósitos, eles. É exatamente essa parte transcendental, né? Então, você não vai. Tipo, tem propósitos baixos, tá? E eu não tô aqui querendo diminuir ninguém, isso Uhum. não é um conceito meu, tá? Sim, sim. Então, assim, tem propósitos baixos que são as aspirações terrenas, as aspirações materiais. Então, eu quero aquela casa, eu quero conquistar esse emprego, eu quero ter esse carro. Pronto, aí são propósitos baixos. Isso não quer dizer que não sejam propósitos válidos e nem importantes. Apenas são propósitos extremamente materiais e que finalizam em si. Tá? Então, o propósito do carro, ele se finaliza em si. É algo extremamente, unicamente material. Mas tem os propósitos altos, que são as aspirações superiores. Nessas aspirações superiores, você tem, por exemplo, o meu propósito é ajudar pessoas, vamos supor, de uma maneira bem abstrata, né? Ajudar pessoas. Uhum. Então, quando você tem isso muito em mente, que você se satisfaz ajudando pessoas, e esse propósito é muito firme em você, você consegue superar problemas, por exemplo, no seu trabalho, ao pensar que você fez determinada atitude, tomou determinada atitude, e aquela atitude ajudou alguém. Mesmo Uhum. que não tenha sido reconhecido, não tenha sido recompensado de nenhuma forma por aquilo, mas, poxa, é meu propósito de vida, independente que alguém saiba, eu me senti realizada por conseguir fazer isso. E é uma coisa bem que é uma linha tênue, né? Puxando para a psicologia, de ter um propósito, querer ajudar, né? Mas é muito diferente de ser servil, né? Sim, sim, Porque às vezes as muito. pessoas se confundem, né? E acabam sofrendo, né? Em função disso, de eu preciso prestar para ajudar. Mas assim, para ser considerado o quê? Eu ser considerada uma pessoa boa ou eu estou fazendo porque me agrada e eu tenho uma satisfação? Né? E É uma linha tênue, mas que faz uma diferença assim enorme, né? não, Porque está dentro do propósito e não digamos, muitas vezes do contexto até de sofrimento, né? De não ser isso. bom o suficiente, né? Exato. E aí, assim, quando você não tem isso bem determinado, e tem que ter muito cuidado, porque às vezes você tenta determinar um propósito para você baseado pelo que você escuta. Então, assim, Uhum. você escuta as pessoas dizerem, essa pessoa, sei lá, ela é muito bondosa, ela é muito gentil. E aí as pessoas começam a falar aquilo de você e você começa a ficar, poxa, eu sou gentil, e começa a entrar como uma regra. Eu preciso ser gentil porque todos me acham gentil, né? Uhum. Então, isso é um perigo, porque isso não é o seu propósito. Isso é a percepção das pessoas sobre você. É uma opinião delas, né? E aí entra o perigo, porque se você pega essa voz dos outros e internaliza como sendo a sua voz, pode ser até que seja, mas o problema é se não for, né? E aí você vai começar a entrar pode entrar numa paranoia, né? Numa realidade paralela àquela sua, um conhecimento paralelo ao que é real, exatamente o significado da paranoia, né? E aí Uhum. você começa a entrar nisso
porque você está forçando algo que não é verdadeiro. Então, ter um propósito não é simplesmente dizer, eu quero fazer isso. Não, Uhum. é encontrar a sua essência. Até mesmo dizer, né? Muitas vezes dizer o não. Né? Bom, mas peraí, eu estou dizendo não, mas eu não estou sendo ajudando. Às vezes, dar Sim, limites, né, te coloca numa posição de eu sei que até aqui é saudável, até, digamos, dali em diante, isto não está no meu propósito, perfeito. né? E eu não preciso ser bonzinho, eu preciso só ser firme. E não é dizer não, não quer dizer ser malvado e tirar aquele título Não, de bonzinho, né? Que é uma coisa que muitas vezes entra em conflito, né? As pessoas entram em conflito, né? Eu puxo pelo meu lado do consultório, né? Tá, mas como é que assim? Eu vou dizer não, né? Ninguém vai me gostar de mim. Não, às vezes é tu saber se impor e colocar o teu limite que as pessoas começam até mesmo te admirar, né? exatamente, exatamente. Você não tem que aceitar tudo, né? Não é assim. Então, às vezes, você colocar esses limites é uma forma de você se respeitar, de você respeitar o outro, mostrar de que forma funciona isso aqui, o que é que eu permito, o que é que eu não permito. E isso não é importante, assim, um ponto. Não quer dizer que você nunca possa aceitar algo que não é seu propósito, digamos assim. Uhum, sim, Então, a diferença não é o que você está fazendo, é você, por exemplo, saber ou não que aquilo está acontecendo. Não sei se eu exatamente. vou entender. Vamos supor assim, ah, dar um exemplo. Eu sempre dou exemplos bem bestas para poder ficar claro, assim. Mas é como se fosse, sei lá, alguém me pediu o meu carro emprestado. Eu gosto de ajudar pessoas, eu me sinto bem ajudando, e essa pessoa me pediu o carro emprestado para fazer uma viagem. E aí ela disse: eu vou viajar porque eu preciso pegar algo lá para minha mãe, não sei o que, questão de saúde, eu tenho que ir lá buscar um remédio em outra cidade para minha mãe. Eu posso chegar e dizer assim: não posso te emprestar o carro, porque eu preciso dele aqui para trabalhar, para fazer minhas coisas, então não posso. Vamos supor que eu sei que essa pessoa está mentindo, que ela quer ir para uma festa em outra cidade, certo? Então eu tenho duas opções: dizer não ou dizer sim. Eu já sei que ela vai para a festa. Então, Uhum. está nas minhas mãos o poder de escolha, de dizer, ok, eu aceito isso, você pode ir pro meu carro. Mas você está sendo besta. Não, é diferente. Eu sei que ele está levando por esse motivo. Eu sei que ele está me enrolando, que ele acha que Você tem consciência disso, né? eu estou escolhendo conscientemente. Eu estou deixando que ele vá. É diferente de você estar sendo enrolado. Então, assim, o que eu estou dizendo é, você pode fazer algo que pareça ser fora do seu propósito, que pareça ser uma enrolação, que você parece estar sendo besta. A diferença é que se você sabe que aquilo está acontecendo e você escolhe mesmo assim por bondade, por exemplo, então você não está sendo besta, Uhum. entende? Então tem gente que acha assim que qualquer situação que ela estiver fazendo algo que pode ser danoso para ela, sacrificante para ela, alguma forma assim, ela está sendo besta. Não. Se ela estiver fazendo por escolha, ela diz, não, eu sei que eu poderia dizer não. Eu poderia dizer não, mas eu quero dizer sim, mesmo sabendo que ele acha que está me enrolando. Ok, escolha minha. Entende? Isso é uma atitude de superioridade, assim, de grande despojamento. Uhum. Então, Tu isso daí. consegue ver no cotidiano, digamos, no consultório de pessoas que de repente vão não querendo ser tratadas, vão com um acompanhante e o acompanhante sabe que está ali, né? Eu Uhum, sei que ele não vai assumir, mas eu estou trazendo como um apoio para ver se sim. eu consigo fazer com que seja efetivado, né? Digamos, o tratamento em si, seja Uhum, ele o diagnóstico que for, seja ele se por medicação, suplemento, N, né? uhum. Tu consegue observar isso muito no teu cotidiano? Consigo, consigo. É assim, é interessante, porque tem paciente que chega, eu recebi até recentemente, mês passado, eu recebi uma senhorinha de 92, se eu não me engano, 92 anos, que ela estava bem assim, bem resistente.
sabe? E durante a consulta ela ficava falando, ai, não vai terminar não. Nossa, essa doutora é muito chata, fica me perguntando muita coisa. E quer Ah, saber da minha vida, né? aí ficava, e acabou não. Aqui, não gostei desse consultório, nem balança tem, eu não sei nem minha altura. Como é que a senhora não vai me medir? Que médica é essa que não me mede? Então, assim, ela chegou bem chateada comigo, porque estava tendo que ir para lá. E aí o grande jogo na verdade, eu acho que é o jogo da vida, não é o jogo do consultório. É Uhum, você saber entender o outro e perceber em que posição aquele outro tá. E daí, a partir desse ponto, você se igualar a ele, sabe? uhum. Isso não é fácil. Você pega uma criança, você não pode falar com uma criança como se estivesse falando com um adulto. Então, Não, esse é o nível da criança. E quando ela percebe que você tá igual a ela se sente igual. Então ela se sente relaxada, à vontade. E isso acontece com qualquer pessoa. uhum. Então, quando chega uma pessoa, por exemplo, pessoa que estava tentando, acho que não pode falar aqui certas palavras, né? Não, acho que está tranquilo. Enfim, Olá, hoje o Instagram aceita todos. Antigamente bania e caía, né? pois é, aí eu não sei como funciona, mas assim, todos entenderam, né? Então, uma pessoa que está num quadro depressivo e que está tentando, já tentou várias vezes, está se machucando e tal. Se essa pessoa chega para você e você se coloca numa posição de, nossa, que absurdo, nossa, eu jamais fiz isso, não deveria, a vida é linda, por que você não vai atrás de olhar como a vida é boa, como sua vida Tem de tudo, né? E essa assim, é uma frase que muitas vezes os pacientes chegam, né? Assim, tá, minha família fala, eu tenho de tudo, eu tenho a melhor família, eu tenho, né, uma boa situação e tudo mais, mas eu não consigo ser feliz, é. né? Exato. Às vezes o que falta para essa pessoa é sentir um olhar que penetre o olhar dela com sinceridade, sabe? E hoje é meio difícil isso, porque as pessoas estão tão rápidas, assim, correndo tanto, que elas não param para olhar no olho e ler a alma do outro, sabe? Uhum. Elas querem já um resumo, para não ter que olhar Uhum. a alma. É aquela coisa bem complicada, assim, os relacionamentos, eles dizem assim, já me fala todas as tuas características, pontos positivos, pontos negativos, para eu saber logo se dá certo ou não, porque eu não quero perder tempo em lhe conhecer. Isso, é que nem os aplicativos, né? Tu bota todos ali para, assim, bom, isso aqui interessa, então tá, então eu vou tentar, né? O nome da pessoa, o CPF, joga no chat GPT e deixa eu ver se eu gosto dela ou não, sabe? Então é mais ou menos assim, as pessoas elas não estão querendo perder tempo para nada. E tem coisas que só se constrói com o tempo. Alguns valores só aparecem com o tempo, né? A percepção de que uma coisa é valorosa ou não só vem com o tempo. Então, quando você chega num consultório e as minhas consultas, por exemplo, elas são demoradas. Foi até um ponto que eu não me adaptei em alguns ambientes porque queriam que eu fizesse consultas de 10, 15 minutos. Eu, A produtividade, né? De novo, os conflitos, né, exato, contemporâneos. exatamente. Então, assim, eu não atendo por plano, por exemplo, porque queriam que eu atendesse 6 pacientes por hora na psiquiatria. Não tem como. Amor, eu acho que eu nem prescrevo em 10 minutos. Quanto mais atender em 10 minutos. Então, assim, não dá. E aí eu faço consultas mais demoradas, porque a pessoa ela já chega fechada. Qualquer médico, qualquer consulta que você fizer com médico, com nutricionista, com psicólogo, a pessoa chega fechada, porque ela vai ser avaliada. De alguma forma ela vai Sim, ser. ela tem uma condenação já pré-estabelecida, né? Tu fez coisas erradas, por isso que tu tá aqui, né? Exatamente. E aí você tá ali, você sabe, ela está me avaliando. Seja o psicólogo, seja o nutricionista, Uhum. educador físico, seja a médica, seja o psiquiatra, não importa. Ela tá olhando para mim, ela tá procurando defeitos, ela tá me analisando, ela tá vendo o que eu fiz de errado e no final é como se fosse um carão. Porque vai vir uma lista de coisas que eu tenho que fazer que eu não faço e um monte de coisas que eu faço que eu não poderia fazer, Exatamente. né? E a grande parte já sabendo previamente, né? Já sabendo previamente. Então é aquela coisa bem desconfortável. Então, você tem que quebrar esse gelo, né? E esse gelo, às vezes, só é quebrado com o tempo, porque tem que exercer uma confiança, tem que ter uma empatia. Então, quando uma pessoa desse exemplo que eu estava dando chega, foi mesmo, aconteceu isso, mas me conta por quê? E como foi? O que você sente? Vamos lá, me explica. Você tem que entender a pessoa e deixar de lado
os teus conceitos de, poxa, não faça isso. Uhum. Sem julgamento, mas sem, digamos, É, crenças, né, que envolvem. isso, porque assim, essa coisa de sem julgamentos, eu sei que é difícil, né? Porque nós julgamos. É natural o ser humano julgar, né? É quase imediato. Mas, assim, sem julgamentos condenatórios, né? Então, assim, se uma pessoa chega falando para mim, eu fiz tal coisa, na minha cabeça eu posso pensar, poxa, isso é um absurdo. Ok, tudo bem, faz parte da minha Para natureza. mim é, né? Para a É, pessoa, isso. de repente, Só não que, seja. exato, a diferença é essa. Aí você chega assim, nossa, que absurdo, eu não faria isso, mas deixa eu te entender. Vai, me mostra a tua situação que talvez no teu lugar eu fizesse o mesmo. Certamente, porque tem uma Essa é a história contando ali, né? Tem uma pessoa ali, né? Isso, e essa é a diferença, sabe? Então, assim, a medicina integrativa é exatamente esse ponto, e é o que eu puxo muito na psiquiatria, né? É esse ponto de, cara, você pode estar fazendo uma coisa que eu acho um absurdo, mas me conta as condições em que você estava para fazer isso, que eu quero entender, tipo, talvez eu fizesse a mesma coisa, eu quero te ajudar e quero entender, vamos lá, sabe? Não importa o que eu penso, mas me mostra. É É isso que eu ia te perguntar, né? Qual é a diferença, né? O que daria a diferença da psiquiatria integrativa para a psiquiatria tradicional, né? Porque pronto. assim, tá, o que é um, o que é o outro? Né? Pronto, na psiquiatria tradicional, a gente vê muito assim, a parte farmacológica. Né? Então, Sim. pacientes eles me perguntam assim, doutora, qual a diferença de um psicólogo com um psiquiatra? E nas minhas consultas eles até falam, nossa, como é essa diferença? Porque a minha consulta ela tem uma psicoterapia associada na consulta. Uhum. Geralmente são consultas de uma hora e meia. Tem pacientes que eu levo 2 horas de consulta. E eu me dou mal nessa, né? Porque é muito tempo. Mas é porque tem pacientes que eu vejo a Sim, necessidade. não tem como, né, encerrar aquilo ali, não, né? Poxa, não dá, entende? E aí, na psiquiatria pura, seca mesmo, o que, que a gente vai avaliar ali? É a parte farmacológica, o funcionamento daquele organismo, a psicofarmacologia, se naquele caso cabe uma medicação ou não, se naquele caso as medicações como que estão agindo, elas estão exercendo um efeito uma sobre a outra, está tendo efeito colateral. Então, assim, é nesse sentido de avaliar o ser e a droga, a química, naquele ser. Basicamente isso, tá? Na psiquiatria integrativa, e assim, vale salientar que esse nome integrativo, ele não é um nome, é um nome mais usual mesmo. Uhum. Não existe um conceito firme, fechado, se você for olhar, eu vou fazer uma residência em psiquiatria integrativa. Não existe, tá? Não existe. Existe já a pós-graduação em medicina integrativa. Noção, né? Mas a residência, aquela formação fechadinha de integrativa, ela não tem, porque é um conceito que ela pode ser aplicada a qualquer área, tá? E tá longe, né, digamos, ainda de ter esse conceito, né, digamos, É, culturalmente, né? porque assim, o ideal seria a sociedade ter essa visão, né? Mas, enfim, é um processo. Acredito que daqui a alguns anos ou décadas a gente consiga. Mas o que seria essa visão integrativa? É você olhar a pessoa em toda a sua necessidade, em todos os seus âmbitos que estão carentes de atenção. Então, quando eu olho, por exemplo, que chega uma paciente, tem até aqui uma paciente minha, a Débora, quando a Débora chega para mim, por exemplo, e tá. Não vou falar de você, Débora, fica tranquila, tô só dando um exemplo, tá? Quando a Débora chega para mim e me fala sobre a questão dela, sobre as angústias, sobre os problemas dela, que eu vou avaliar do ponto de vista psiquiátrico, eu avalio do ponto de vista psiquiátrico, avalio necessidade ou não de medicamentos. Se fizer uso de medicamentos, eu avalio como que aquele medicamento vai se comportar na Débora, que na Débora é uma coisa, na Maria é outra, né? Então, Uhum. na Débora como funciona. E associado a isso, vem o lado da integrativa, que é como aquilo ali afeta a Débora, a vida dela, entende? Então, como que a Débora se sente por estar tomando a medicação?
Como que ela se sente por estar tendo aquele efeito colateral? Como ela se sente por ter recebido um diagnóstico? Será que aquele diagnóstico está tendo um impacto muito negativo para ela? Como eu vi algumas pessoas aqui falando de bipolar. Será que agora que eu recebi o impacto de que eu sou bipolar, será que só esse rótulo, será que já não está causando mais doença do que a própria doença? Uhum. Então, é você abordar todo esse contexto, sabe? E olhar do ponto de vista longitudinal. A integrativa, ela abrange tudo. Ela vai na psicologia, na medicina inteira, no modo de vida da pessoa, enfim, em toda a vida. Perpassa toda a vida da pessoa em todas as suas dimensões. Entendeu? Até porque, assim, todas as coisas, né? Eu digo, porque a gente vê no consultório, né? Tu tem uma vida daquela pessoa que passa outras vidas, outras Sim, experiências, né? E até como tu comentou, né, do transtorno bipolar, né? Isso é uma das coisas que eu sempre trabalho, né? O transtorno em si não define, tu não é o transtorno, né? Tu tem uma pessoa que tem esse nome e que tem esse diagnóstico em função de alguns sintomas, mas não isso que te carrega a tua essência de ser. E entender isso, né, de tirar aquela coisa assim, eu sou bipolar. Não, tu não é bipolar. você se comporta dessa forma. Isto, né? E assim, tu ter a diferença de conseguir, eu sou, né, tem uma paciente que diz assim, eu sou a fulana, né? Eu não sou trans, eu sou, né? Então assim, eu tenho um nome, né, para carregar. E isso muda muito até a ideia de como eu vou aceitar um tratamento, né? Ou Perfeito. não. Perfeito, perfeito, muda completamente. E é como, botou aqui, deixa eu ver, lençóis, lençóis.cia, que comentou aqui falando que é difícil convencer um bipolar a aceitar as ideias da gente, que eles enxergam um mundo diferente da realidade. Isso sim, existe, mas se a gente for olhar, cada pessoa Depende do momento também, né? Onde a pessoa esteja. Se ela é, estiver numa crise, ela vai ser difícil de sim, entender, né? sim. E a gente tem que ver assim, é muito difícil a gente colocar todo mundo numa caixinha só. Então, vamos supor que a gente pegue aqui 10 pessoas sem diagnóstico, tá? Sem diagnóstico não é porque não foi diagnosticado, é porque passou por avaliações e não tem nenhum transtorno de conduta, Uhum. personalidade, de nada. Nem ansiedade a pessoa tem, certo? Então, a gente colocou aqui Uma pessoa quase acaba nas inexistente, né? falando de pessoas que estão para nascer ainda, entendeu? É, pois é. Depois da pandemia não existe mais isso. Mas aí vamos supor que a gente conseguisse juntar 10 pessoas assim, né? E que elas não estivessem manipulando a gente e fossem mentirosas, porque também poderia Sim, não. Assim, digamos, uma identificação pura, né? ter identificação pura. Se a gente for pegar essas 10 pessoas, cada um pode ter uma ideia diferente do mundo. Né? Uhum. Então é difícil a gente pensar assim, essa pessoa tem que aceitar a minha ideia, ou a nossa ideia, ou a ideia da maioria. E isso é uma maneira de enxergar que faz diferença, porque se eu olho, tem coisas que elas não são para ser consertadas. Entende? Eu não sei se eu vou machucar alguém falando dessa forma, mas assim, a gente olha às vezes um diagnóstico como uma necessidade de conserto. Então, quando eu digo assim, essa pessoa tem depressão, então a gente tem que trabalhar para eliminar ou curar a depressão. E se eu chego e digo, olha, a sua depressão não tem cura, aquilo ali a pessoa se afunda num buraco. Por quê? Porque ela acha que tem que ser curada e que ela não pode ter esse diagnóstico, certo? Então você está dizendo que é bom ter depressão? Não. Existe um negócio chamado controle. Então, você pode ter depressão. Você pode passar a sua vida inteira com diagnóstico de depressão. Começar a manifestar de depressão em alguns momentos, mas como você conhece os sintomas, conhece o que tem, conhece como se curar, então quando Uhum. você começa a ter os sintomas, você já trabalha em cima daquilo ali e você volta a ficar bem. Sim, é a autorregulação, né? Ah, A identificação de sintomas, né? A gente chama isso, muito na psicologia, né? Os gatilhos. O que que me envolve, né? Que isso, possa me mover para me desestabilizar. Então, tá, eu já sei que algumas coisas vão me desestabilizar. Então, eu vou criar mecanismos para não perfeito. entrar. Se existe uma área de conflito, eu sei que aqui eu não vou, eu vou dizer não,
e não vou entrar, né? Eu sei que se eu não dormir bem, eu vou ter algumas consequências, então eu vou me regular. Então, assim, é um autocuidado, né? De É, buscar trabalhar a sua autoestima, de perfeito, qual é o meu perfeito. propósito? Eu quero me sentir bem. Então tá, o que eu preciso para me sentir bem? Né? Isso. E aí, a partir dali, começar a trabalhar essas questões. A gente fala que parece fácil, né? Mas, assim, é É, complexo, né? ó, isso já ajuda muito, isso que a gente está falando ajuda muito, porque tem pessoas que não têm nem esse caminho traçado, tá? Então, saber disso já ajuda muito. Uhum. Eu vou traçar esse caminho. Aí tem que se consultar com a gente, que a gente vai ajudar nisso, né? Para isso que a A gente está gente estuda isso, né? exatamente para isso que a gente está aqui. Então, assim, eu, depois de anos de terapia, ai, você faz terapia? Faço, claro que eu faço. Né? Uhum. A E, gente precisa, né? preciso, ainda mais eu tendo vários pacientes gravíssimos. Se eu não fizer, como que eu vou estar equilibrada para atender? Como que eu vou E estar nós temos os nossos conflitos também, fora né? os meus próprios conflitos, entende? Então, assim, faço e não tenho nenhuma vergonha de dizer, eu vou para psiquiatra. Ah, essa médica é doida. Não, gente, pelo amor de Deus, psiquiatra não é para doido, ele também serve para doido. Mas ele serve para as pessoas que não querem ficar doidas. E eu não quero ficar doida. Eu busco, né, assim, tanto um psiquiatra como um psicólogo, eu busco para ter qualidade de vida, para conseguir. Até mesmo, existe um meme, né? Até para poder lidar com os outros que estão desregulados, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente tem esse caminho traçado, fica muito mais fácil. Não se torna simples, não. Mas é Não. muito mais fácil você já saber quais são os seus gatilhos, saber que quando aparece aquele gatilho, o que você vai fazer. Então, assim, por que eu estou dizendo esse passo a passo, né? Esse caminho para as pessoas? Porque cada um tem o seu próprio caminho. E isso faz também as opiniões, tá? Faz os conceitos, isso gera os conceitos de cada um. Então, assim, eu não posso pegar as pessoas e colocar todas no mesma caixinha e você tem que responder dessa forma, tem que aceitar isso. Então, assim, tudo bem. Algumas verdades, elas não mudam, são verdades. Existem alguns protocolos, né, Alguns. digamos, É, e até o próprio protocolo ele foi criado a partir de um consenso, que tem um leque de coisas, né? é, Até me fez me lembrar, acho que foi ontem ou anteontem, que eu coloquei aqueles vídeos, né, mais engraçados e tudo mais, mas uma reflexão buscando da TCC, né? E são três crianças, irmãozinhos, e eles botaram durex na parede e, assim, a mamadeira do lado de fora. Quem quiser depois olha lá. É muito engraçado, porque as três crianças, eu imagino que sejam trigêmeos, cada um reagiu de uma maneira diferente. Um mais sábio, o outro ajudou o menor, né, vamos dizer assim, o menor, mas um reagiu chorando, não uhum. tentando reagir, o outro